Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Em 1983, o Clube Atlético Juventus, tradicional equipe da Moca em São Paulo, viveu um dos momentos mais marcantes de sua história. Pela primeira vez, o clube disputou a elite do futebol nacional e, no mesmo ano, conquistou o título da Taça de Prata, atual Brasileirão da Série B. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E ajude o nosso canal a continuar crescendo, deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais aqui embaixo. Então vamos ao que interessa. O sistema de classificação para o Campeonato Brasileiro de 83 era através dos campeonatos estaduais. O estado de São Paulo tinha 6 vagas na Taça de Ouro, equivalente à primeira divisão, e 4 vagas na Taça de Prata, equivalente à segunda divisão nacional. Para garantir a vaga, o processo era simples. Do campeão ao sexto colocado, todos iam para a primeira divisão, enquanto os times classificados de sétimo a décimo lugar seguiam para a segunda divisão. Para entender essa classificação, precisamos voltar ao Campeonato Paulista de 1982. O Juventus fez uma excelente campanha no primeiro turno, terminando em quarto lugar, com a mesma pontuação do terceiro colocado São Bento, e apenas um ponto a menos que o São Paulo, vice-campeão do turno. No segundo turno, o Juventus terminou na sétima colocação, com 19 pontos em 19 jogos. O Corinthians, que havia sido campeão do primeiro turno, conquistou o título ao vencer na final o São Paulo, campeão do segundo turno. O Clube da Moca terminou a competição na quinta colocação, garantindo uma vaga na competição nacional pela primeira vez em sua história. Além do Juventus, também garantiram vaga na Taça de Ouro o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, a Ponte Preta e a Ferroviária de Araraquara. Já as vagas para a Taça de Prata ficaram com o Guarani, o São Bento, o Santos e o Botafogo de Ribeirão Preto. Segundo o regulamento da Taça de Ouro de 1983, 40 clubes disputariam a competição, selecionados da seguinte forma: uma vaga para o atual campeão da Taça de Ouro, uma vaga para o atual campeão da Taça de Prata, 6 vagas para o estado de São Paulo, 5 vagas para o Rio de Janeiro, 2 vagas para o Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco, e uma vaga para os estados de Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe. Como o Flamengo era o atual campeão brasileiro e foi vice-campeão carioca, uma vaga ficou em aberto e a CBF decidiu convidar o Santos para disputar a Taça de Ouro. Com isso, a vaga do Santos na Taça de Prata foi herdada pela Portuguesa, a 11ª colocada do Paulistão. Como o último jogo do Paulistão aconteceu no dia 4 de dezembro e a primeira partida do Juventus no Brasileirão seria no dia 23 de janeiro, poucas mudanças ocorreram no elenco do clube. O quarto zagueiro Leís foi vendido à Portuguesa, enquanto o goleiro Carlos do 15 de Jaú chegou à Moca. Anos depois, Carlos Pracidelli seria campeão mundial pela seleção brasileira como preparador de goleiros. O regulamento da competição era o seguinte: na primeira fase, os 40 clubes foram divididos em 8 grupos, com 5 clubes em cada um. Os 3 primeiros de cada grupo se classificavam para a segunda fase, enquanto os quartos colocados disputariam um play-off em partida única. Os quintos colocados eram rebaixados para a Taça de Prata, assim como os perdedores dos play-offs. O objetivo do Juventus, claro, era chegar no mínimo à segunda fase. A estrela do time era Gatãozinho, filho do famoso meia-esquerda Gatão, ídolo do 15 de Piracicaba, e era considerado pelo técnico Candinho a principal peça da equipe. O moleque travesso ficou no grupo F, ao lado do América do Rio, do Atlético Mineiro, do Rio Branco do Espírito Santo e do Vila Nova de Goiás. O Juventus fez sua estreia no dia 23 de janeiro, jogando contra o Vila Nova no estádio Parque São Jorge, e o jogo terminou em empate sem gols. A segunda partida do clube aconteceu no dia 26 de janeiro, novamente no Parque São Jorge, e mais uma vez o Juventus empatou em 0-0, dessa vez contra o Atlético Mineiro. Com um público de 4.427 pagantes, o lateral Nelsinho Batista, na época conhecido apenas como Nelson, se mostrou animado antes da partida e disse: jogar com torcida é outra coisa. Porém, quando a bola rolou, metade da torcida era atleticana. Na terceira rodada, no dia 29 de janeiro, o Juventus foi até o estádio Engenheiro Araripe enfrentar o Rio Branco. O time da casa marcou com Londrina, mas o veterano zagueiro Deodoro marcou o gol de empate de cabeça aos 45 minutos do segundo tempo. Deodoro teve uma atuação tão impressionante que, ao final da partida, foi aplaudido pelos 8.367 torcedores do Rio Branco, que lotaram o estádio. Aliás, Deodoro é o jogador que mais vezes vestiu a camisa juventina, num total de 356 jogos. Encerrando o primeiro turno da primeira fase,
o Juventus foi até Niterói enfrentar o América no estádio Caio Martins e conheceu sua primeira derrota na competição. O time treinado por Edu Coimbra venceu por 2-0, com gols de Búfalo Gil e Donato, aquele mesmo do La Coruña, que também jogou pela seleção espanhola. Após folgar na quinta rodada, o Juventus recebeu o Rio Branco no estádio Parque Antártica e venceu por 3-2. Os gols do time grená foram marcados por Ilo. Com essa vitória, o Juventus se firmava na terceira colocação, abrindo 2 pontos de vantagem para o Rio Branco e 4 pontos de vantagem para o Vila Nova. O próximo confronto do Moleque Travesso era contra o América, líder do grupo e melhor campanha de toda a Taça de Ouro. A partida aconteceu novamente no Parque Antártico e o Juventus foi derrotado por 3-1. O gol de honra foi marcado por Trajano. Na terceira rodada do retorno, o Juventus folgou e viu o Vila Nova empatar em pontos na classificação, porém com um jogo a mais. O confronto contra o Vila Nova em Goiânia se tornou uma verdadeira decisão, já que quem vencesse praticamente garantiria a vaga para a segunda fase. No embarque para Goiânia, o técnico Candinho afirmou de maneira cínica que não fazia nenhuma questão de uma vitória sobre o Vila Nova e depois disse: "Prefiro ir para a repescagem". A partida ocorreu no dia 26 de fevereiro, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e o Juventus perdeu por 1-0. Com a derrota para o Vila Nova, a briga agora era para se classificar para a repescagem. A última rodada, no dia 6 de março, marcava as partidas entre Atlético Mineiro e Juventus no Mineirão e América contra o Rio Branco, no estádio Caio Martins. O Juventus ainda tinha 2 pontos de vantagem para o clube capixaba, e um simples empate classificava o clube para a repescagem. O América venceu o Rio Branco por 4-0, e mesmo perdendo para o Atlético Mineiro por 1-0, o Juventus conseguiu se classificar para os playoffs. Os clubes rebaixados para a Taça de Prata que disputariam a competição ainda em 1983 foram o Motoclube, o Joinville, o Galícia, o Fortaleza, o Misto, o Rio Branco do Espírito Santo, o Brasília e o 13. O adversário do Moleque Travesso nos playoffs foi o Goiás, o quarto colocado do grupo E. No dia 9 de março, o Juventus viajou até Goiânia para enfrentar o Goiás. Luvanor abriu o placar para o time da casa aos 19 minutos, e Bill fez o segundo gol aos 26 do primeiro tempo. Deodoro diminuiu para o Juventus aos 28 minutos, e Fagundes empatou a partida aos 46 minutos do segundo tempo. A partida foi para a prorrogação, e o Goiás garantiu a vitória com um gol de Ney aos 4 minutos. Com o resultado, o Juventus foi para a Taça de Prata, e a imprensa não perdoou, especialmente o técnico Candinho, e disseram: "Quem se conforma em ser pequeno, não chegará nunca a ser grande". Junto com o Juventus foram para a Taça de Prata o Paysandu, o CSA e o Ferroviário. Os clubes que vieram da Taça de Ouro entraram diretamente nas oitavas de final da Taça de Prata. O adversário do Juventus foi o Itumbiara de Goiás. A primeira partida aconteceu no dia 13 de março, no estádio Parque São Jorge, e o Juventus venceu por 3-1, com 2 gols de Ilo e um de Sidney. No dia 20 de março, o Juventus foi até Itumbiara enfrentar o clube da casa no estádio JK. O Itumbiara até saiu na frente, mas Bira empatou aos 5 minutos do segundo tempo, garantindo a classificação para as quartas de final. O adversário nas quartas de final foi o Galícia de Salvador, comandado pelo lendário técnico Aimoré Moreira, que levou a seleção brasileira ao bicampeonato mundial em 1962. A partida ocorreu no dia 27 de março, no estádio Fonte Nova, e o Juventus venceu por 3-2. No dia 2 de abril, o Juventus recebeu o Galícia, mais uma vez no estádio Parque São Jorge, e venceu por 2-1. Os gols do Juventus foram de César e Gatãozinho. Os semifinalistas da competição foram o Brasília, o CSA, o Joinville e o Juventus. No dia 10 de abril, o Juventus foi até Santa Catarina para enfrentar o Joinville no estádio Ernestão. A partida terminou 0-0 e o Juventus tinha a chance de decidir a vaga em casa. Os 1.037 pagantes que estiveram no Parque São Jorge no dia 17 de abril viram o Joinville abrir o placar com Zé Carlos Paulista aos 14 minutos do primeiro tempo. O Juventus conseguiu empatar aos 27 minutos do segundo tempo com Trajano, e aos 39 minutos César marcou o gol da vitória e da classificação para a grande final. A primeira partida da final aconteceu no dia 24 de abril no estádio Rei Pelé em Maceió. O clube alagoano não deu chances ao Juventus e venceu por 3-1. Ainda no eufórico vestiário do CSA, o ponta esquerda Jacozinho disse: "Acabamos de conquistar 90% da Taça de Prata". Já o técnico China do CSA advertia: "Ainda não somos campeões". No jogo da volta, o Moleque Travesso não tomou conhecimento do CSA. Logo aos 7 minutos, Gatãozinho abriu o placar. Já no segundo tempo, Bira marcou aos 33 e Trajano aos 37 minutos. Esse resultado forçou a realização de um terceiro jogo, novamente em São Paulo, para decidir quem ficaria com o título. Caso a partida terminasse empatada, haveria prorrogação, e se o empate persistisse, seriam cobrados pênaltis.
A grande final da Taça de Prata aconteceu no dia 4 de maio, uma terça-feira à noite, novamente no Parque São Jorge. O clube chegou a comprar uma centena de ingressos e distribuiu gratuitamente antes da partida. Mesmo assim, apenas 3.205 torcedores acompanharam de perto o primeiro título oficial da história do Moleque Travesso. Foi uma partida truncada, perto de 50 faltas apenas no primeiro tempo. Aos 23 minutos do segundo tempo, em uma jogada do lateral direito Nelsinho Batista, ele entrou na área e foi atingido pelo zagueiro do CSA. Mesmo acertando a bola, o defensor deixou a perna para atingir o lateral. O juiz Luiz Carlos Félix não teve dúvidas e marcou pênalti para o time da casa. Paulo Martins bateu com categoria e marcou o gol do título. Com direito à invasão de campo e volta olímpica, o clima era de total euforia e os torcedores gritavam: "Agora temos de botar uma estrela prateada em cima do nosso escudo." Já o calmo técnico Candinho confessava: "Se continuássemos na Taça de Ouro, iríamos ser apenas mais um time que cedo ou tarde seria eliminado. Quem fala hoje, por exemplo, do Guarani, do América do Rio ou da Ferroviária? Quando caímos fora na repescagem, muita gente nos criticou, mas aí está, somos campeões de forma como havíamos idealizado desde o princípio." Um dos mais animados no vestiário era o atacante Ataliba, jogador do Corinthians, que iniciou sua carreira no time da Moca. O técnico Candinho não perdeu a oportunidade de brincar com ele. "Está vendo? Precisamos mandar você embora para ganhar um título." Curiosamente, o Juventus não jogou nenhuma partida da campanha no seu icônico estádio da Rua Javari. Já no Campeonato Paulista de 1983, o Juventus não repetiu o bom desempenho do ano anterior e terminou a competição na 15ª colocação, bem distante dos 6 clubes que garantiram vaga para o Brasileirão. Mas o Juventus era o atual campeão da Taça de Prata, então sua vaga estava assegurada, certo? Errado. Se em 1983 o Santos foi o único grande clube do país a não conquistar uma vaga para a competição, entrando como convidado, em 1984 a CBF tinha 2 problemas. O primeiro era o Vasco da Gama, que terminou o Campeonato Carioca apenas na 7ª colocação, perdendo sua classificação para o Fluminense, Flamengo, Bangu, América e Botafogo. O outro problema era o Grêmio, que ficou na 3ª colocação do Campeonato Gaúcho, perdendo a vaga para o campeão internacional e o vice-campeão, Brasil de Pelotas. A solução da CBF? Mudança no regulamento. A entidade anunciou a nova fórmula de disputa do Brasileirão com pequenas alterações em relação ao ano anterior. 38 clubes seriam classificados por critério técnico através dos campeonatos estaduais. No entanto, retirou a vaga automática dos campeões da Taça de Ouro e da Taça de Prata. Essas 2 vagas foram reservadas para clubes convidados. Para justificar os convites, a CBF criou um ranking de clubes com base nas participações na Taça de Ouro de 1980 a 1983. Segundo a CBF, essas vagas seriam destinadas a clubes com força técnica e poder financeiro, que poderiam ser surpreendidos por um mau momento nos estaduais e não conseguissem a classificação para a Copa Brasil. E adivinha quem ficou com as 2 vagas? Sim, Vasco e Grêmio. Já a Taça CBF, nome dado à Série B em 1984, passou a ter 32 clubes, 4 a menos que no ano anterior. Sem a vaga garantida, o Juventus disputou no início de 1984 o torneio incentivo da Federação Paulista, que serviu como seletiva para a Taça CBF. Inicialmente, 14 clubes disputariam o torneio, do 7º ao 19º colocado do Paulistão, além do 15 de Piracicaba, campeão da 2ª Divisão Paulista. Mas a Francana, rebaixada em 82, e o São José, rebaixado em 83, entraram na justiça comum, exigindo a participação na competição, e conseguiram. Os 16 clubes foram divididos em 4 grupos, com 4 clubes cada. O campeão de cada grupo avançava para as semifinais. Os finalistas se classificavam para a Taça CBF, e o 3º colocado disputaria uma vaga com o 3º colocado da seletiva carioca. O Juventus ficou no grupo 1, ao lado da Internacional de Limeira, do São José e do Taubaté. O Moleque Travesso terminou na 2ª colocação, apenas 1 ponto atrás da Inter de Limeira, que avançou às semifinais da competição. O clube só voltaria a disputar a 2ª Divisão Nacional em 1986, quando participou do torneio paralelo, ficando a 1 ponto da classificação para a 2ª fase do Brasileirão. Até a gravação deste vídeo, o clube disputou uma única vez o Brasileirão, justamente em 1983. 12 vezes a 2ª Divisão, incluindo o torneio paralelo em 86 e a Copa União Módulo Azul em 1987. E 7 vezes a Série C, com destaque para o vice-campeonato nacional em 1997 e a participação no módulo branco da Copa João Avelange em 2000. A última participação em campeonatos brasileiros aconteceu em 2007, quando jogou a Série C. O Juventus ficou no grupo 14, ao lado do Democrata de Governador Valadares, do Madureira do Rio e do Vila Nova de Nova Lima, terminando em 3º lugar, não se classificando para a 2ª fase.
2007 também marcou o último título oficial do clube, a conquista da Copa FPF Heróis de 32, atual Copa Paulista, com direito a um golaço na final do volante Elias, ex-Corinthians e Flamengo. No ano seguinte, disputou a Copa do Brasil, com Fernando Diniz e Vampeta em seu elenco. Na primeira fase, enfrentou o Coruripe. Após perder o jogo de ida por 4-1, o moleque travesso se recuperou e venceu a partida de volta por 5-1 e garantiu sua classificação. Na segunda fase, enfrentou o Náutico. Jogando em Santa Bárbara do Oeste, venceu por 2-0, mas na volta, nos aflitos, perdeu por 3-0 e foi eliminado. Essa foi a última participação de Juventus em uma competição nacional até a data de gravação deste vídeo. Em 2021, a Federação Paulista de Futebol reconheceu oficialmente o Juventus como campeão estadual de 1934. Esse passou a ser o primeiro título oficial do clube, que disputou a competição sob o nome de Clube Atlético Fiorentino. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. E se quiser apoiar o nosso trabalho, é só clicar no botão Valeu Demais aqui embaixo e deixar sua contribuição. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, tem alguma sugestão de tema para um próximo vídeo? Deixe aqui nos comentários. Quem sabe a próxima história não será a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!